Olá! Nós estamos no primeiro episódio do quadro Aula para Passeador, certo? E nesta aula de hoje, nós vamos abordar como evitar puxões ao longo do passeio. Bem, nesse quadro que nós estamos inaugurando agora, nós pretendemos passar técnicas, práticas para quem está iniciando agora como passeador ou quem pretende ingressar nesse ramo, certo? E faturar R$ 2.000 de renda extra passeando com cachorros 2 horas por dia enquanto se diverte, relaxa ao ar livre. Eu vou convidar aqui. Meu nome, para quem não me conhece, é Kévia e nós vamos iniciar esse papo, certo? Tudo bem, João? Boa noite. Tudo ótimo. Bom, Vamos lá. para quem não sabe, né? João e eu iniciamos uma empresa de passeio de cachorro, certo? E agora nós estamos compartilhando experiências, práticas, técnicas com vocês para que cada um possa se tornar um passeador de sucesso 2.2. Então, o tema de hoje é como evitar puxões ao longo do passeio. Qual a importância, João, desse tema? Bom, Kevin, primeiro dizer que é boa noite a todos, né, que estão aqui com a gente. Dizer que esse tema é muito importante para quem quer se tornar um passeador, porque vai permitir que você, passeador, possa agregar valor ao seu serviço, né, tornando você um passeador profissional, não simplesmente uma pessoa que está ali segurando uma coleira, é uma pessoa que tem técnica, que tem conhecimento e que é uma pessoa que sabe passar para o cachorro. Então, o passeio, ele se torna um passeio que a gente diz aqui na Dog Walker, né, que é um passeio educativo, onde a gente vai ensiná-lo a não ficar puxando, não ficar latindo. E essas técnicas são muito importantes até para você formar matilhas, né, e conseguir ter um valor agregado maior no seu serviço e também uma eficiência maior durante os seus passeios, porque você consegue fazer mais passeios, né, mais cachorrinhos durante o mesmo tempo. Então, fazer com que o cachorro não puxe no passeio é essencial para se tornar um passeador 2.2. Exatamente. Na vida prática de um passeador, a gente se depara com cachorros que são bem leves, né? Que tem uns que a gente até olha assim para conferir se ele tá mesmo ali, porque realmente a gente não sente puxões, não sente nada. Mas não é a regra, né? Nós nos deparamos também com cachorros que puxam e que necessitam de uma técnica maior para que a gente possa passear com eles com a maior qualidade possível. E se você está iniciando como passeador ou se você pretende iniciar como passeador, essa aula é fundamental para você, porque hoje nós vamos falar exatamente de casos que merecem uma atenção maior. É isso mesmo. E aí, a primeira coisa que a gente deve diferenciar, né, é a diferença entre não puxar, certo? E andar de lado, né? Andar de lado é uma outra situação, tá? A gente também pode ensinar o cachorro a andar de lado. Aqui na Dog Walk a gente prefere realmente voltar para não puxar, porque assim a gente vai dar liberdade para o cachorro poder fazer o que ele quer, né? E quando ele quiser farejar, ele vai farejar. Quando ele quiser ir mais na frente, ele vai mais na frente. Quando ele quiser ir mais atrás, ele vai mais atrás. Mas a regra fundamental, né, que a gente tem no passeio é que ele não vai puxar. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai explicar o porquê, quais são os benefícios do cachorro não puxar, mas essa é uma regra fundamental no nosso serviço aqui na Dog Walk Paraíba. E o fato é que levar puxões dos cachorros é, no mínimo, desconfortável, desagradável, mas que pode gerar algumas consequências, inclusive graves, né? Pode causar lesões no passeador, pode causar lesões no cachorro. Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado e aplicar as técnicas específicas para evitar esses danos é imprescindível, certo? Então, nós quando iniciamos, nós éramos inexperientes, né? Então, a gente não tinha o conhecimento claro do que a gente precisava fazer e de quais situações a gente ia ter que lidar ali ao longo do passeio. Então,
a gente não tinha uma orientação e nós fomos desenvolvendo isso ao longo da caminhada, né? Tivemos que penar bastante, estudar bastante, então foi um processo árduo, né? Que hoje a gente está passando para quem tem interesse, quem já iniciou nessa vida, nesse ramo, e para quem quer iniciar e ser um passeador 2.2. Então, a gente está trazendo aqui 6 técnicas muito específicas e mais uma dica bônus, hein? Do que você pode fazer para evitar os puxões ao longo do passeio. Isso. E aí a gente também tem uma vez, né, quando o Kevin estava falando que a gente era inexperiente, não sabia muito bem como lidar com cada situação. E aí eu me lembro de uma história agora, de um dos primeiros cachorrinhos que a gente foi fazer, foi um passeio avulso, no caso, e eram 3 cachorros que estavam nessa casa, né? E eles eram acostumados a viver num sítio, num campo aberto, muita liberdade, né, para eles. Eles nem passeavam de coleira, era sempre solto. E aconteceu que eles se mudaram para aqui, para a cidade, estavam morando numa casa pequena, eles começaram a entrar em conflito ali, disputa de território, estava tendo muitas brigas, né, para ver quem dominava aquele espaço. E o pessoal chamou a gente para fazer esse passeio. E assim que a gente botou a guia, os cachorros saíram desesperados, assim. Parecia que o mundo ia se acabar, eles não estavam passeando com tanta frequência, então era realmente muita ansiedade para ir para a rua. Além do fato deles não terem nunca aprendido a passear de coleira, né, passear com guia. Então foi uma experiência que a gente ficou assim em choque a princípio, porque até aquele momento a gente não tinha tido um passeio tão difícil, né, tão exaustivo, porque a gente era o tempo todo tenso, segurando o cachorro, porque tinha medo mesmo dele se soltar ali, né, e acontecer uma briga ou qualquer coisa assim do tipo. Então foi uma coisa muito ruim para a gente, porque a gente estava tenso, ao mesmo tempo a gente passava essa tensão para eles também, então eles ficavam ainda mais tensos com aquela situação do passeio, e não estava sendo legal. Então, depois desse dia, a gente fez, não, peraí, vamos estudar, vamos entender o que, que a gente pode fazer para melhorar esse passeio aqui quando a gente se deparar com situações como essa. Foi verdade. Com essa história, na realidade, nós não desanimamos, né? Nós percebemos que os passeadores, eles não são meros seguradores de coleira. Então, nós procuramos nos capacitar, né? E foi com a prática que a gente foi agregando técnicas, vendo o que funcionava, o que dava para ser adaptado em cada caso específico. E foi aí que a gente entendeu, né, realmente, o que a gente poderia aplicar de verdade para melhorar o passeio e ele se tornar mais agradável. E hoje a gente passeia assim, bem tranquilamente, né, João? Exatamente. E aí tem vários benefícios, né, que podem ter de um passeio que não tem puxões. O primeiro benefício é realmente para a saúde do passeador ali, da pessoa que está conduzindo aquele passeio, porque realmente é muito chato passear com um cachorro puxando. Você fica estressado mesmo, assim, a sua energia cai, né? Você fica tenso, então não é uma experiência legal. Inclusive, várias pessoas nos contratam porque o passeio delas assim, elas não conseguem, né? Elas às vezes até têm tempo de passear, mas elas não conseguem, ou elas ficam com medo de levar um puxão, cair, ou então realmente elas não se sentem aquela coisa agradável, não se estimulam, e aí o cachorro fica mais tenso, fica mais ansioso, quando vai para a rua ele fica ainda puxando mais, né? Então vira uma bola de neve. Então tem esses benefícios de você fazer um passeio sem puxões. Seria o primeiro, né? Passar essa tranquilidade para o passeador, tá? O segundo é passar tranquilidade para o cachorro, né? Ele precisa realmente sentir que você tá seguro, que você está tranquilo, para poder fazer com que ele também se acalme, ele também fique tranquilo durante aquele passeio, né? E possa aproveitar aquele momento, que é um momento tão agradável para ele, né? Também a gente vai evitar lesões, né? Evitar lesões no passeador, porque a gente, né, até passeou com pessoas, fez passeios para pessoas que levaram queda por conta do puxão de um cachorro. Então a pessoa é uma senhorinha, foi inclusive um Yorkshire, um cachorro pequeno, de pequeno porte, que as pessoas acreditam que não vão conseguir machucar, mas ela levou uma queda e machucou o quadril. Então teve outra pessoa que falou para a gente na rua que machucou o ombro, né, deslocou o ombro por conta de um puxão de um cachorro. Então tem essas situações, né, que a gente vai vendo na rua
que é muito delicado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, assim, se o cachorro, se a gente se machuca, é muito provável que a gente solte a guia e o cachorro possa atacar um outro cachorro, ele pode, né, ser atropelado, ele pode atacar uma pessoa, né, uma criança. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado, realmente, de evitar o puxão para que não aconteça essas situações. Um outro problema que a gente pode evitar, né, um outro benefício que vai existir do cachorro não puxar é a saúde dele, né? Não prejudicar a saúde dele, porque a gente realmente preza pela saúde do cachorrinho, então evitar problemas na traqueia, né, daquele puxão ali muito forte, evitar problemas nas articulações, no ombro, no peito, porque dependendo do material que ele estiver usando, né, da ferramenta, toda ferramenta ela é útil, mas ela também pode machucar. Então, a gente precisa evitar esse tipo de lesão no cachorro também, tá? Também fazer com que ele tenha um controle da ansiedade dele, né? Isso é um dos benefícios das técnicas que a gente vai passar mais para frente, mas que a redução da ansiedade é muito importante até para que ele possa aproveitar o momento do passeio. Não é isso, Kevin? Exato. Então, a gente falou aqui um pouco para vocês dos riscos de acontecerem puxões ao longo dos passeios e dos benefícios de um passeio mais tranquilo, de um passeio controlado em que se utiliza técnicas adequadas, certo? Então, vamos agora partir para o assunto propriamente dito e da experiência que a gente adquiriu ao longo desses meses passeando. A gente primeiro descobriu que existem muitos fatores que influenciam nesses puxões. Existem fatores internos e existem fatores externos. Os fatores internos, por exemplo, é a questão da raça. Existem raças, como o Husky, por exemplo, que eles têm uma tendência maior de puxar, né? E existem outros fatores, né, que são os externos, que influenciam também, né, nesses puxões. É a questão da família, da rotina, de como você se porta ao sair com o cachorro, de como você se comporta ao longo do passeio. Então, esses fatores, muitos deles podem ser trabalhados para que a gente tenha um passeio mais tranquilo e definitivamente sem puxões, certo? Então, nós separamos aqui 6 técnicas para você utilizar durante o passeio, para que se torne um passeio sem puxões. E ainda temos uma dica bônus que vocês vão poder utilizar também, que vão fazer toda a diferença, certo? Como primeira técnica, nós reservamos aqui o treino de vai e vem antes de começar a ganhar as ruas. Esse treino a gente pode fazer dentro da residência do cachorrinho, certo? Pode ser na garagem do prédio, mas a gente, se não, há circunstâncias em que a gente não consegue fazer isso dentro e que o tutor prefere já entregar o cachorrinho para a gente do lado de fora. Então, a gente pode também fazer essa técnica do vai e vem antes de desbravar as ruas. A gente faz ali na calçada e vai fazendo com que o cachorro mantenha a atenção da gente ao longo desse vai e vem. Então, ele vai nos seguindo, por quê? Porque a gente está indo numa direção. Aí ele vai pensando que a gente vai continuar, mas aí a gente vem e inverte. Então, a gente vai fazendo esse treininho de vem e vem, e vai e vem, e ele tende a nos acompanhar. Essa é a técnica número 1. Muito legal. Tem uma técnica também que é parecida, né, com essa, que é a técnica do puxou, parou. Técnica super simples, como o nome já diz, puxou, o cachorro puxou, a gente para na mesma hora. E por que a gente faz isso? Porque a gente está executando uma coisa chamada frustração. Quando o cachorro está puxando, ele quer chegar logo a algum lugar. Seja uma praça, seja uma esquina, seja um xixizinho que ele quer cheirar. Então, toda vez que a gente permite que ele continue, né, puxando a gente, ali arrastando a gente está bonificando ele, recompensando ele por aquela ação de estar puxando a gente. Então, isso vai fazer com que ele se estimule cada vez mais, né, a puxar, porque ele vai entender que, poxa, mesmo que eu sinta essa pressão, seja um peitoral, seja uma guia no pescoço, e mesmo que ele sinta aquela pressão, eu consegui chegar onde eu queria, consegui atingir o meu objetivo. Né? Então, isso vai ser a recompensa para ele, para aquele desconforto que ele está sentindo. Então, toda vez que a gente executa essa técnica chamada puxou, parou, a gente vai estar barrando essa recompensa, né, que ele teria de chegar onde ele queria chegar.
E aí, com o tempo, né, com o passar do tempo, ele vai, se você executar isso com constância, ele vai entender que se ele não puxar, ele vai chegar mais rápido aonde ele queria. E aí sim é onde vai mudar aquele comportamento de ficar puxando, né, o cachorrinho. E não o contrário, né? Às vezes ele acha que ele tem que puxar para chegar até a recompensa, né? Então a gente frustra esse pensamento dele e faz ele pensar de maneira diferente. Vamos adaptando aí, vamos moldando. E vamos para a técnica número 3. Ela é meio que uma variação da primeira e da segunda, né? É uma mistura. E que vai ser a puxou e inverte. A gente está indo numa direção, ele puxou, a gente inverte o sentido. Então, na primeira, a gente induzia as voltas. Na segunda técnica, puxou, parou. Nessa terceira técnica, puxou, inverte o sentido. Até que ele entenda que ele deve nos acompanhar. É mais uma técnica de manter a atenção no passeador. Exatamente. Além dessas técnicas de passeio, né, são técnicas que a gente vai executar independente do equipamento, a gente também pode sugerir a mudança do equipamento. Você, profissional, né, você que é um passeador, que vai entender do comportamento canino, que vai saber quando o cachorro não está respeitando mais um certo tipo de equipamento, ou ele pode estar se machucando demais com determinado tipo, você pode sugerir ao tutor, e aí sempre assim, isso é uma coisa muito de conversa, né, de explicar os motivos, explicar o porquê de estar fazendo isso, que seria a sugestão de mudar o equipamento de passeio. Então, se o cachorro está com a guia peitoral, né, essa guia peitoral ela foi criada para que o cachorro puxe. Então, se você já está você está com um cachorro que puxa, você está usando esse tipo de equipamento que ele é pensado, planejado para que o cachorro puxe, a tendência vai ser que ele puxe muito mais. Né? Então, a gente, quando vê que o cachorro está puxando demais, e a gente está fazendo essas técnicas que a gente falou anteriormente, mesmo assim ele não está respondendo, ele está com dificuldade ali para executar, para diminuir esses puxões, a gente sugere que seja mudada a ferramenta. E aí cabe aqui um parênteses, né, dizer que todas as ferramentas elas têm um potencial de machucar o cachorro. Não é só a guia unificada, por exemplo, que a gente costuma utilizar, que vai machucar. Uma guia peitoral também pode machucar. Uma guia daquelas que tem a presilha na frente, né? Ela também pode machucar o cachorro. Então, a gente tem que entender todos os equipamentos. O cabresto também é uma ferramenta que a gente vem utilizando bastante ultimamente. Benefícios excelentes, porque ela protege, né, aqui a traqueia, ela vai fazer com que o cachorro até puxe menos imediatamente, assim, independente dessas técnicas que a gente está usando, que a gente está falando anteriormente, né? Mas ele vai já ter um estímulo diferente que vai fazer com que ele pare de puxar naquele quase que imediato. Mas isso aí a gente vai falar em uma outra aula, né? Que a gente vai estar trazendo essa coisa das ferramentas, né? Dos passeios em uma aula mais aprofundada sobre isso, tá? Mas aqui nessa aula de puxão, né? Para evitar os puxões, a gente quer dizer que a mudança de equipamento muitas vezes ela traz benefícios quase que imediatos, sabe? Assim, é uma coisa que a gente realmente mostra para o tutor assim, um benefício muito rápido. Lógico que não é só isso, tem todas essas técnicas que a gente falou antes, mas tem essa capacidade de mudar rapidamente. Vai até aí uma dica com relação às guias, às coleiras, os peitorais, né? De você, passeador, ter sempre uma extra na bolsa, porque pode ser que você venha a precisar utilizar. E em caso de necessitar utilizar, seja pelo rompimento que tem a do tutor, enfim, ou seja, pela necessidade de trocar um equipamento por um que se adeque mais ao passeio, né, que evite mais os puxões, tudo isso tem que ser conversado com o tutor, explicado, né, toda a guia, como o João falou, todo peitoral, coleira, todos eles, se utilizados de maneira inadequada, eles podem trazer danos físicos ao cachorro. Então, a gente tem que ter muito cuidado e utilizar da maneira mais adequada possível. Então, tem um estudo a respeito disso e a gente vai trazer certamente em uma outra aula, tá certo? Bem, outra técnica, vamos para a quinta agora, é oferecer recompensas quando ele acertar. Então, a gente primeiro precisa saber que a gente não pode cobrar sem ensinar.
Então, a gente vai fazer esses treininhos com eles, vai, vem, vai. E quando ele acertar, nós vamos bonificá-lo. Esse bônus pode ser carinho, pode ser petisco, mas muita atenção para os petiscos, para que não saia da dieta ali do cachorrinho, né? Então, e se for fazer com petisco, o ideal é que vá com fome, né, em jejum, e por aí vai, até ele aprender as técnicas. Mas isso daí vai variando mesmo, né? Então, você pode recompensá-lo e nunca você vai puni-lo quando ele não acertar. Afinal, ele está em fase de aprendizado e a gente tem que recorrer sempre à persistência, né? Ensinando, bonificando quando ele acertar. Essa é a técnica que a gente tem notado mais efetiva, que em conciliação com as outras, claro, ela traz grandes resultados. Exatamente. Vou falar agora da sexta técnica, né? A gente está chegando aí ao fim da nossa lista. Ainda tem uma dica bônus, mas a sexta técnica é a paciência, né? A paciência, a consistência. Então, assim, se você está ensinando ele a não puxar, você tem que executar todas essas técnicas. Vai, vem, puxou, parou, puxou, inverte, sempre. A partir do momento que você começou, você tem que fazer sempre. Porque o cachorro, ele aprende todos os dias. Então, o cérebro dele é como uma esponja, ele está ali absorvendo. Se você está fazendo puxou, parou, e depois você para, e ele continua recebendo aquele benefício de puxou, chegou no lugar onde ele queria, né, ele vai desaprender daquilo que você está ensinando. Então, todos os dias tem que ser dias de treino. Todos os dias, todos os passeios são passeios para você estar treinando isso nele, né, de ficar ali sem puxar. Então, a paciência, a consistência são fundamentais para atingir o resultado que você quer, né? Que você quer esse passeio confortável, esse passeio agradável, sem puxões. Exatamente. E vem aí agora a dica bônus. Bem, nós, passeadores 2.2, nós executamos diversas técnicas para evitar esses puxões ao longo do passeio. As coisas que estão ao nosso alcance realmente, de quando a gente pega, a partir do momento que a gente pega a guia, pega o cachorrinho e o leva até a rua e realiza os passeios. Mas existe uma dica agora que eu posso dar para vocês, que é a de que o passeador pode também conversar com o tutor, com o dono do cachorrinho e orientá-lo da seguinte maneira. Não adianta também o passeador fazer aquele trabalho todo, né? E não haver um trabalho em casa, né? Então, o controle da ansiedade por parte do tutor é muito importante. Então, na medida do possível, né? Se o passeador puder conversar com o tutor sobre não animar muito o cachorrinho antes de sair, se possível colocar a guia um pouco antes para ele ir naturalizando. Então tem várias coisinhas que o tutor pode fazer para controlar a ansiedade do cachorrinho antes de ele ir passear, que são fundamentais. Além disso, a gente pode orientar o dono a manter também uma rotina de passeios. Porque se a gente tem aquele cachorrinho que passeia só uma vez por semana, 2 vezes por semana com o passeador, obviamente ele vai ficar muito ansioso quando chegar aquela oportunidade em que ele tem de passear. Então, é muito importante manter uma rotina de passeios, seja com o tutor, seja com o passeador, se o tutor não tiver tempo, né? E se disponibilizar sempre, dizer, olha, tem aqui um passeador 2.2, né, disponível para realizar esse passeio com você, caso você não tenha tempo, caso você não tenha condição, por qualquer motivo que seja. Então, essas foram as dicas que a gente trouxe para vocês hoje, técnicas que a gente efetivamente utiliza e que a gente efetivamente tem resultados durante os passeios. É importante lembrar, né, Kevin, que essas técnicas, elas foram testadas em vários cachorros, né, em vários formatos de ansiedade, de reatividade, cada individualidade ali deles, cachorro de grande porte, cachorros pequenos. Então, assim, a gente estudou bastante, a gente testou outras coisas que não funcionavam, técnicas que a gente não gostou, a gente olhava assim e falava, não, essa aí não é legal, pode ser que machuque o cachorro. Então, a gente não está aqui para machucar ninguém, né? A gente está sempre pensando no bem-estar do cachorro, a gente está sempre pensando na qualidade de vida deles, né?
Então, nunca que a gente vai estar querendo é, pegar e trocar uma guia porque a gente vai querer enforcar um cachorro, por exemplo. Não é esse o objetivo da gente, não é esse o objetivo de um passeador 2.2. Se a pessoa quer chegar, né, a ter um faturamento de renda extra de R$ 2.000, passeando 2 horas por dia com cachorros, ela tem que saber que ela não vai lá para machucar o cachorro, né? Ela vai lá para agregar valor àquele serviço dela, que é o serviço de passeio. E aí, como é que ela agrega valor? Justamente se qualificando, entendendo como fazer um passeio de qualidade, ensinando aqueles cachorrinhos a passear dessa forma, né? O cachorro ele vai melhorar até quando ele for passear com o dono, né? Ele vai melhorar. Então, a família que te contratou vai ficar muito mais grata, muito mais ter aquela reciprocidade com o passeador, né? Inclusive, vai recomendar para outras pessoas aquele passeador. Então, trazer mais valor para o seu serviço, não ser só um segurador de coleira, não ser só uma pessoa que vai lá, ela vai fazer o xixi e o cocô, vai se tornar esse passeador 2.2, que é essa pessoa que consegue faturar, né, R$ 2.000 trabalhando 2 horas por dia com o cachorro. Então, a gente realmente trouxe essas técnicas baseadas na nossa experiência, baseado em todos os nossos estudos e tudo o que a gente testou e viu, né, que funcionava, para que você possa aprender também e possa melhorar o seu passeio, possa ter um serviço de mais qualidade aí na sua região. Exatamente. Para que você consiga, como um passeador 2.2, chegar a resultados mais rápido do que a gente que teve que penar para chegar nessas conclusões e fazer esse compilado de técnicas para vocês. Então, essa live vai ficar salva. Quem perdeu algum minutinho pode acompanhar desde o princípio. Tá bem, gente? Obrigada, João. Até logo, gente. Tchau.